a nossa parte da disciplina com a genética mendeliana, certo? Então, é a nossa segunda aula. E o que nós vamos ver nessa aula de hoje? Nós vamos ver, principalmente, a primeira e segunda lei de Mendel, né? Que compõe essa genética mendeliana, ok? Bom, quando a gente fala em genética mendeliana, pessoal, a gente está falando, então, de estudo dos genes que a gente chama de genes qualitativos. O que são esses genes qualitativos? Bom, toda vez que eu tenho genes que estão relacionados a um tipo de qualidade do indivíduo, né? Por exemplo, se o indivíduo tem uma cor vermelha, você tem uma cor branca, por exemplo, né? Isso é um gene qualitativo. Ele é estudado por essa genética, que é a genética mendeliana, tá certo? Essa genética mendeliana, ela está muito relacionada a genes vamos falar assim, a poucos genes, né? São características que estão são responsáveis aí por algumas características importantes, mas que são expressas através de poucos genes, 1, 2, 3, 4, até 5 genes. São poucos genes. As características que a gente tem envolvida de produção são características que a gente chama de quantitativa. E essas características, elas são muito mais relacionadas a genes produtivos e possuem muitos genes relacionados a ela, tá certo? Então, aí eu vou ter, por exemplo, 20 genes, 18 genes, tá? Posso falar que genéticas qualitativas são menos importantes que genéticas quantitativas? De maneira alguma, certo? Cada uma atua de uma forma diferente. Espera aí que tem um colega pedindo entrada aqui. Só um minutinho, pessoal. É o Vitor. Olá, Vitor, tudo bom? Vitor, você está chegando agora? A gente já começou a nossa aula. Depois você manda para mim o seu e-mail que você vai usar para entrar, para você não precisar de entrar depois assim, tá? Entendeu? Que aí você já entra na sala sem precisar de permissão, ok? Vamos lá. Então, pessoal, voltando à nossa história aqui, que a gente estava falando. Então, nós estamos falando sobre o estudo dos genes qualitativos, e os estudos dos genes qualitativos, então, são regulados por poucos genes, tá? Bom, quem iniciou esse estudo, então? Quem iniciou esse estudo foi um monge, né, austríaco chamado Gregor Johannes Mendel, tá certo? Aí, em 1822, que ele nasceu, e ele foi começar esses estudos quando ele tinha 34 anos, né? Ele era um monge, vivia, então, né, num mosteiro, lógico, e ele tinha muito tempo de sobra. Embora ele era professor de matemática e professor de biologia naquela época, ele dava aula no colégio lá, né, de professor de matemática, então, com matemática e também de biologia, mas ele tinha um tempo, às vezes, ocioso, e esse tempo ocioso foi muito importante para ele iniciar suas pesquisas na área de genética. Até então, ninguém falava assim genética, não existia esse termo genética ainda, ninguém entendia como fazia, como era a transmissão dos caracteres de uma pessoa. E ele começou com uma planta muito interessante, que é uma planta chamada Piso sativum, ou ervilha, que é essa ervilha normal que a gente come aqui, né? Essa ervilha, ela tinha algumas características importantes. Ela tinha porte pequeno, então ela não tomava muito espaço, era ciclo curto, ou seja, anual, ele tinha gerações muito rápidas, possuía uma progênie muito abundante, ou seja, deixava muitos filhos, era autógama, ou seja, tinha uma flor completa, tanto a parte masculina quanto a parte feminina, e ela poderia formar pares contrastantes. Ou seja, o que que você queria, o que que significa isso? Ele conseguiria, então, fazer pares, por exemplo, vamos falar assim, pais cujas sementes eram todas de cor amarela, por exemplo, ou pais cujas sementes eram todas de cor verde. Isso que significa dizer pais contrastantes. Mendel, então, como eu havia dito, ele tinha muito tempo ocioso, né? Ele podia fazer esse tipo de pesquisa e ele plantava essas ervilhas no fundo do mosteiro, né? Tinha um jardim onde ele usava para plantar. E ele plantou muitas plantas, galera, muita coisa. Os experimentos dele eram sempre assim, com 1.000 plantas, 800 plantas, 2.000 plantas. Ele plantava muito. Por quê? Porque, embora ele tinha, né, vamos falar assim, certos conhecimentos, que ele já vinha estudando autores
que estavam se falando sobre a transmissão dessas características, mas ainda não tinha certeza como funcionava. Ele era, antes de tudo, matemático. E ele sabia que a quantidade era muito importante para ele diminuir a possibilidade de erros experimentais. Então, por isso, ele trabalhava com números muito gigantes, tá certo? Trabalhar com números grandes, você evita uma coisa chamada de deriva genética, que a gente vai ver muito daqui a muito tempo. Lá, quase a gente vê no finalzinho da nossa disciplina de genética, nós vamos estudar essa parte de deriva genética, aí vocês vão ver o que é um problema de amostragem. Então, ele tinha um pouco noção disso, por isso que ele trabalhava com, né, números muito grandes. E aí ele precisava, para ter certeza disso, né, de pais puros para alguma das características que ele queria trabalhar, tá certo? Para obter, então, pais puros, vamos só fazer uma revisão da aula passada, que nós falamos um pouco, nós demos um exemplo sobre nanismo, e esse exemplo é muito importante para a gente começar a entender como funcionam os genes, então. Bom, então na aula passada nós falamos sobre nanismo, e aí eu deixei aqui para vocês um exemplo de um casal, né? Cuja o menino tinha, um rapaz tinha, ele era um heterozigoto. Então dizer que esse indivíduo era, e aqui a gente já começa a ter uma certa ideia, é o seguinte: por que que os genes sempre são representados por duas letras? Porque nós somos organismos diploides, não é isso? Nós temos dois cromossomos, né? Nós temos um cromossomo e seu homólogo. Um dos cromossomos vem do pai, o outro cromossomo vem da mãe. Por isso que a gente sempre representa essas letras aqui em dois, porque um deles representa um gene que está em um cromossomo, desculpa, um alelo que está em um cromossomo, e o outro representa o outro alelo que está no outro cromossomo. E quando a gente fala de alelo, alelo é justamente uma forma diferente de apresentar um determinado gene. Muitos genes possuem só dois alelos, ou seja, ele possui uma forma ou outra de apresentar aquela característica. Um exemplo que eu dei aqui agora foi cor, né, de pelo aí em bovinos, né? Tem bovinos que tem cor de pelo vermelho, outros têm cor de pelo branco, por exemplo, tá certo? Lá na raça short nós temos isso. Então, isso é um alelo, tá? Além disso, existem outros indivíduos que possuem 3 alelos, 4 alelos, 5 alelos. Então, esse número de alelos aqui pode variar muito. A gente vai ver isso, inclusive, em um capítulo chamado alelismo múltiplo. Nós vamos falar sobre isso aí, tá? Quando, em vez de eu tiver mais do que 2 alelos, que é o A grande ou o A pequeno, ou seja, no caso aqui, né, o indivíduo normal ou o indivíduo anão, ele pode ter variações disso aí, né? Você já deve ter visto lá, a tia da biologia deve ter falado para vocês assim: em coelhos nós temos alelismo múltiplo, né? Se o indivíduo for ser grande, ou ser grande, ser pequeno, por exemplo, ele vai ser cinza. Aí tem uma outra, né, condição lá que vai ser o himalaio, tem uma outra condição lá que vai ser o selvagem, tem uma outra condição que ele vai ser o albino. Então, isso é uma forma de alelismo múltiplo, vários alelos. Mas a maioria das características elas possuem apenas 2 alelos, né? Ou seja, um dominante e um recessivo nessa situação que a gente está vendo aqui, tá? Então vamos imaginar que nós temos então nesses dois indivíduos, ambos são heterozigotos, ou seja, ambos possuem, né, tanto o alelo A grande que confere o indivíduo normal, quanto o alelo A pequeno que confere o indivíduo anão. Como há uma dominância completa, ou seja, como o alelo que é normal, ele domina o alelo anão, ele não deixa que o alelo anão se expresse. E acaba se expressando o alelo do A grande, que é do normal, tá certo? Isso é uma dominância completa. Então, esse indivíduo aqui ele é normal, ele não é anão, tá? Ele pode ser baixinho? Não, não tem nada a ver isso, tá certo? Eu posso ter um camarada de 1,80 m, 2 metros, e ter o alelo anão junto com ele, tá? Isso não tem nada a ver, não. Bom, então, uma vez esse camarada, então, né, tiver filhos, né, não vou falar acasalar, porque aqui não é animal, né, mas ao tiver filhos com a mocinha aqui, que também é uma heterozigota, aí eles vão formar os seus gametas, né? Durante a formação dos gametas, a gente sabe que há a separação dos cromossomos homólogos lá na meiose, não é isso?
lá na metáfase da meiose, há a separação dos cromossomos, na meiose 1, separação dos cromossomos homólogos. Se há a separação dos cromossomos homólogos, o que vai acontecer então? Então, na hora de formar um gameta, ou esse gameta vai ser A grande, ou esse gameta vai ser A pequeno, né? O mesmo vai acontecer com a mocinha, ou ela vai formar, né, um gameta, aqui no caso, né, um ovócito A grande, né, ou um ovócito A pequeno. Bom, se esse A grande aqui do menino encontrar com o A grande da menina, ou seja, se o espermatozoide que contém um A grande do rapaz encontrar com o óvulo que contém A grande da moça, né, eles vão formar um filho normal e esse filho, então, ele vai ser um homozigoto dominante, puro, né? Ele é um homozigoto, então ele já fala que ele é puro, dominante porque ele contém as duas letras aqui maiúsculas, significa que ele não é portador da anomalia ali, tá certo? Esse camarada aqui, ele nunca vai transmitir para os filhos dele o alelo do nanismo. Mas pode acontecer do A grande, desse gameta A grande, encontrar, ao invés de um A grande aqui da menina, né, ela ter formado um óvulo A pequeno. E aí esse indivíduo também é normal, porque ele é um A grande A pequeno, embora ele carregue o alelo A pequeno, ou seja, ele é um heterozigoto, ele é portador da anomalia. Esse rapaz ainda pode produzir alelos, aliás, gametas com alelos A pequeno, e esse A pequeno pode encontrar com o A grande da mãe, e aí ter um indivíduo também heterozigoto, e pode acontecer do alelo A pequeno encontrar nos dois, né? E aí nascer um indivíduo anão, certinho? Bom, isso é a base para a gente entender um pouco da genética. Quando a gente tem esse tipo de divisão aí, o que a gente vai ter então? Olha, um quarto dos filhos vão ser o quê? Normais, né? E dominantes, eles são normais puros, né? Metade desses indivíduos também serão normais, só que eles carregam o alelo. E um quarto desses indivíduos, né, terão chance de serem anãos, né? Quando eu observo o fenótipo, ou seja, eu não consigo saber se aquele indivíduo ele é A grande, ou se ele é A grande pequeno. Eu só sei que ele é normal, ou seja, ele tem um crescimento normal. Mas o indivíduo que é doente ou que tem anomalia, esse eu tenho certeza dele. Porque se ele é anão, com certeza ele é A pequeno, não tem como fazer isso, tá? Não tem como a gente mudar isso. Então, o homozigoto recessivo, ele é muito importante para a genética, porque é o único camarada que a gente tem certeza do genótipo dele. Quando a gente vai fazer cruzamento teste, e a gente fala muito de cruzamento teste, daqui a pouco vamos começar falando sobre isso, qual é o cruzamento teste? O que é um cruzamento teste? É quando você pega um indivíduo que você não sabe qual é o genótipo dele, você não sabe qual é o genótipo dele, e aí você cruza ele com um recessivo. Isso é uma tática muito inteligente. Pensa comigo. Você sabe que um dos pais, no caso recessivo, né, ele possui anomalia, né? Ele é recessivo, ele é homozigoto recessivo. Um exemplo, digamos que tenha, né, seja possível de eu pegar, por exemplo, não vou falar em humanos, porque a gente não vai fazer isso em humanos, né? Mas um bovino, por exemplo, que tem o gene do nanismo. Eu sei que aquele indivíduo ali é anão, mas eu não sei se aquela vaca que eu quero cruzar com ela, se ela tem o gene anão ou se ela é pura, né? Homozigota pura e ela não tem nem carrega o gene do nanismo. O que a gente faz? Pega então o sêmen, né, do indivíduo que é anão e insemina a vaca. Se nascerem, todos os filhos nascerem, né, daquelas vacas ali ou daquelas vacas, todos eles nascerem, aí eu vou precisar de fazer vamos falar assim, mais de uma inseminação, né? Mas se todos os filhos nascerem normais, significa que eu estou, né, acasalando com um indivíduo desse tipo aqui, ó. Porque toda vez que eu acasalar uma grande A grande com uma pequena pequena, sempre vai nascer o quê? Uma grande A pequena. E esse indivíduo ele vai ser normal. Então, eu acasalei com aquele camarada e não nasceu nenhum indivíduo com nanismo, significa que ele é A grande. Então, eu passo a ter certeza daquele genótipo. E se eu acasalar
uma grande a pequeno com outra pequena a pequeno, metade dos filhos vão nascer normais, mas a outra metade vão nascer com nanismo. Porque quando eu acasalar a grande a pequeno com a pequena a pequeno, sai 50% dos casos a grande a pequeno e 50% dos casos a pequena a pequeno. Aí eu passo a ter certeza também se aquele indivíduo é heterozigoto ou não. Então, isso é um cruzamento teste, é muito importante para a gente, tá bom? Uma outra forma da gente fazer esses cruzamentos aqui é através desse diagrama aqui, esse quadro chamado quadro de Punnett. Punnett é um matemático que também se aventurou um pouco aí nas biologias aí, principalmente na área de genética, e ele inventou esse quadrinho aqui que ele ajudava para a gente fazer os cruzamentos. Então, em vez de ficar usando aquele tanto de linha puxada aí que a gente fica meio, né, meio perdido, ele só simplesmente pegava o A grande e a pequena e colocava aqui como gametas de um lado e aqui os gametas do outro pai. E ao fazer esse cruzamento, toda aquela variação que a gente está tendo aqui, a gente vai obter aqui também. Lá, um indivíduo A grande, dois indivíduos A grande a pequeno e um indivíduo a pequeno. Então, 1 em 4 vai ser a grande, 2 em 4 vai ser a pequeno, 2 em 4 é a mesma coisa que metade, né, meio, e 1 em 4 a pequena. Bom, feito isso, entendendo isso, agora a gente consegue entender como que Mendel fazia para obter os pais contrastantes, ou seja, os pais puros. Mendel fez isso. Antes dele iniciar suas pesquisas, ele pegava as ervilhas e começava a plantar elas e deixava elas acasalarem, fazerem autofecundação, aliás, para garantir que ele tivesse pureza daquelas linhagens, tá certo? Então ele fazia isso, ele apurava as linhagens para ele ter certeza, por exemplo, ó, essa aqui é uma linhagem de plantas, por exemplo, de semente verde, e essa aqui é uma linhagem de plantas de semente amarela. Né? Ele tinha isso, ele fez isso para cada uma das características que ele utilizou. Então, um exemplo para a gente ter noção de como é que faz isso, vamos imaginar que eu tenho uma população só de heterozigotos, é a pior condição que eu tinha, né? Imaginar que se ele tivesse uma condição ruim, ele só tem indivíduos heterozigotos. Se ele tem indivíduos heterozigotos, como é que ele faria para ele poder apurar isso aqui, para ele poder ter só indivíduos a grande e indivíduos a pequena? Bom, a primeira coisa que ele fazia era o seguinte: ele pegava um indivíduo, né, que ele queria apurar, e fazia a autofecundação dele. Como é que ele fazia? Era muito trabalhoso. Ele ia lá na flor, cortava a parte do androceu, aquela parte masculina da flor, onde tem as anteras, né? Onde fica ali o grão de pólen, ele cortava ali com uma tesourinha, pegava aquele androceu e inseminava, né? No caso, inseminava não, mas fecundava, né? Fecundava a própria flor que ele acabou de cortar. Ele fazia isso para quê? Para garantir que aquela flor foi fecundada por aquela mesma planta, tá certo? Fazendo isso, pessoal, ele tinha certeza das linhagens, porque a ervilha, embora ela possua flor completa, ela pode fazer cruzamentos com outras plantas, né? Então, ela pode fazer uma fecundação cruzada. Ou seja, se caso. Deixa eu só, pessoal, colocar aqui meu telefone aqui na modo avião, porque o povo está enchendo o saco. Então, eu posso, por exemplo, pegar, né? Eu consigo fazer um inseto, por exemplo, em uma planta, ele pegar o pólen de uma planta e ir na outra flor, mesmo que aquela flor seja completa, ele conseguir fecundar aquela outra flor. Então, para evitar que acontecesse isso, ele fazia esse tipo de coisa, tá? Então, ele fez fecundação, autofecundação de cada uma daquelas plantas. Ao fazer a autofecundação, vamos só entender o que acontece. Quando você tem um indivíduo, a grande ou pequeno, que vai fazer uma autofecundação, é a mesma coisa que ele estiver fazendo o quê? Ele estiver cruzando um A grande ou pequeno com outro A grande ou pequeno. Ele está cruzando com ele mesmo. Mas é a mesma coisa que ele está fazendo essa fecundação aqui, ó. Tá certo? Esse tipo de cruzamento. E esse tipo de cruzamento a gente já sabe o que acontece. Quando eu cruzar a grande ou pequeno com a grande ou pequeno, eu já sei que vai sair 1/4 de A grande, metade de A grande a pequeno e 1/4 de A pequeno, não é isso? Ou seja, 25% vai ser A grande,
50% vai ser a grande a pequeno, e os outros 25% vai ser a pequena a pequeno. Então, ele fez exatamente isso. Quando ele cruzou, ele teve 50% dos indivíduos a grande, 25% dos indivíduos era a grande pequena, 50% era a grande pequena, 25% era a grande e outros 25% a pequena. Lembre, ele tinha uma população toda de heterozigotos, mas já no primeiro cruzamento, ele conseguiu obter indivíduos já com 25% de indivíduos que eram puros de um lado e 25% de indivíduos puros do outro. Ou seja, 50% dos indivíduos dele, na primeira geração, já eram indivíduos puros, né? Se eu somar 25% de a grande com 25% de a pequena, 50% deles eram indivíduos puros. Então, pensando nisso, o que ele fez? Deixou todo mundo aqui fazer autofecundação de novo. Quando ele fez isso, vamos entender o que aconteceu. Ora, se eu deixar esse camarada aqui fazer autofecundação, e eu quero que vocês prestem muita atenção nisso aqui. Se esse camarada aqui fizer autofecundação, o que vai acontecer? Ele era só 50% da população, ele vai passar a ser 25% da população. Por quê? Porque toda vez que um heterozigoto casar-se com outro heterozigoto, ou ele faz uma autofecundação, a população de heterozigotos cai pela metade. Olha aqui, ó, aqui era 100%, já caiu para 50%. Então, agora, se eu fizer esses 50% fizerem autofecundação, vai cair a metade, ou seja, eles vão ser só 25% da população agora. Vão sobrar, desses 50% aqui, 25%. 12,5% vai ser a grande. Outros 12,5% vai ser a pequena. Só que lembra que eu tinha 25% da população minha ainda a grande? Se esses camaradas aqui fizerem autofecundação, eles vão gerar indivíduos iguais a eles, né? Eles não vão gerar indivíduos desse jeito ou desse jeito. Só outros a grande. Então, se eu tinha antes 25% da minha população eram de indivíduos puros a grande, somado aos 12,5% dos indivíduos a grande e a pequeno de autofecundação aqui, eles vão ter agora 37,5%, né? O mesmo vai acontecer do outro lado. Os 12,5% que sobrou aqui, ó, né? Porque 50% foi para 25, reduziu pela metade, sobrou 25, dividir 2, né? 12,5 para cá, 12,5 para lá. Então, os 12,5 que eu tinha aqui, somado aos outros 25%, vão dar 37,5%. Se eu fizer isso mais uma vez, olha o que vai acontecer. Dos 25% agora vão ser 12,5%, metade disso. E os outros 12,5% vão dividir em a grande e a pequena. Então, 12,5% dividido por 2 dá 6,25%, que vão somar com os 37,5% que eu tinha antes. E o mesmo vai acontecer do outro lado. Agora, eu vou passar a ter 43,75% da minha população de a grande e 43,75% da minha população de a pequena. Eu quero que vocês notem aqui uma coisa. Esse camarada começou com a grande apenas. Aqui, ele já tinha, olha só, se eu somar 43,75 mais 43,75, isso me dá um total de 87,5%. 87,5% da população dele já era pura, né? Ele só tinha 12,5% aí de impureza, ou seja, indivíduos heterozigotos. Ele fez isso e chamou essa primeira geração aqui de geração G0. A próxima chamou de G1, a outra G2 e a outra G3. Ele fez isso 6 vezes. Ao fazer isso 6 vezes, a gente só já pulou aqui para 6, né, para andar mais rápido. Você vai ser, se você continuar fazendo nesse tipo de cruzamento, você vai chegar em 1,56% de a grande a pequeno, né, ou seja, de heterozigoto, 49,22% de a grande e 49,22% de a pequena. Significa que agora a sua população ela tem aproximadamente 98,5% de pureza, né? Isso é uma pureza muito grande, sabe por quê? Quando você compra, por exemplo, sementes aí para poder plantar, a pureza é em torno de 90%, 92%, 93% no máximo. Ele era tão meticuloso que ele conseguia esses números aí de 98% de pureza. Ou seja, ele tinha 98% de chance que aquele indivíduo que estava plantando era a grande e aquele outro indivíduo era a pequena.
Como ele plantava, agora vocês vão entender por que ele fazia experimentos com números muito grandes. Ele ia lá e plantava 1.000 sementes, né, que gerariam 1.000 plantas aproximadamente. Em 1.000 plantas, ele tinha menos de um indivíduo, né? Aliás, menos de um indivíduo, não. Menos de dois indivíduos, né? Menos de dois indivíduos que eram heterozigotos. Os outros 998 eram puros, sendo a metade desses, né? Aproximadamente 499 desses indivíduos eram a grande, ou, por exemplo, poderia ter cor amarela da semente, e os outros 499 eram a pequena, ou seja, teria cor verde da semente. Ele era muito meticuloso, e isso era a coisa mais importante que Mendel tinha. Por isso que deu certo os experimentos dele. Mendel, então, Professor, pode por falar. favor, tem como o senhor explicar aquele negócio de novo? Porque eu não entendi muito aquele esquema de ir reduzindo. Vamos voltar. O que você precisa entender é o seguinte: quando você cruza um indivíduo A grande é pequeno com outra grande é pequeno, a gente está tendo exatamente esse mesmo acasalamento que a gente teve aqui agora do nanismo. Não é isso? Quando, Isso, mesmo isso. que esteja fazendo autofecundação, é como se eu estivesse cruzando um indivíduo A grande pequeno com outro A grande pequeno. Toda vez que eu tenho esse tipo de cruzamento, o que acontece? A chance de sair um indivíduo A grande é de 1/4. A chance de sair indivíduo A grande é pequena é de metade, e a chance de sair indivíduo A pequena é de 1/4, tá certo? Na população humana, é difícil você enxergar isso, porque nós temos poucos filhos, né? 3, né? 4, 2 filhos. Mas em plantas, você consegue obter isso muito facilmente, porque a progênie é abundante, né? Os filhos são muitos, então você consegue observar isso bonitinho. Quando você casala indivíduos heterozigotos e vai lá contar, né? Fazer a contagem, você vai ver que é muito próximo desses valores aqui, é próximo de 25% de indivíduos normais, né, homozigoto, próximo de 50% de indivíduos heterozigoto e próximo de 25% de indivíduos homozigoto recessivo. Então, aqui que estava jogado. Por quê? Mesmo que ele tivesse gerações de A grande a pequena, ele fez esses testes antes de fazer, né? Antes de começar suas né, plantar e tentar apurar, o que ele fazia? Ele sabia o seguinte, olha, a pior situação que eu posso ter é se 100% das minhas sementes forem heterozigotos. Se 100% delas forem heterozigotos, eu vou levar quanto tempo eu conseguir apurar essa linhagem, né? Então, ele começou a fazer esses cruzamentos. Ah, professor, mas se eu tivesse, sei lá, um exemplo, se eu tivesse 20% de A grande, 50% de A grande a pequeno e 30% de A pequeno. Melhor ainda, que aí ele ia atingir esses níveis muito mais rápido, tá certo? Porque ele já tinha indivíduos puros na população, só que ele fez como se ele nem tivesse indivíduos puros, que todo mundo fosse heterozigoto. Quando você casar, então, um heterozigoto com outro igual a ele, metade de. Se antes você tinha 100, vamos imaginar que você tinha 100 indivíduos, né? Você acasalou esses indivíduos aqui e eles geraram outros 100 indivíduos. Ao gerar esses outros 100 indivíduos, metade desses indivíduos, 50 deles, vão ser A grande e pequeno. Os outros 25 dele vão ser A grande, e os outros 25 A pequena, tá certo? Então, concorda comigo que você, se antes você tinha todo mundo, se 100% dos indivíduos eram A grande e pequeno, agora você tem metade apenas dos indivíduos da geração anterior que vão ser iguais a você, né? Os outros vão ser puros. Aí ele fez isso mais uma vez, certo? Se antes você tinha 50 indivíduos que era grande e pequeno, você imagina, esses 50 indivíduos acasalaram entre si, geraram filhos, né? Geraram outros, vamos falar assim, geraram 100 filhos no total. Toda essa população aqui gerou 100 filhos, tá? Essa população inteira aqui gerou 100 filhos. Os 50 vão gerar 25 indivíduos A grande e pequeno, e os outros 25 vão ser 12,5 vão ser A grande, e os outros 12,5 vão ser A pequeno. Só que esses camaradas aqui, quando eles acasalam entre eles, eles só geram gente iguais a eles, porque eles são puros.
Então, um puro, quando é casado com outro puro, ele só vai dar gente igual a ele, que vai ser puro também. Mas, então, a população deles, que era de 25%, somado à população de puros, que saiu dos indivíduos que eram heterozigotos, que são 12,5%, vão gerar 37,5% de indivíduos puros, a grande a grande. E a mesma ideia para a pequena a pequeno. Aí, com esses experimentos, Mendel entendeu o seguinte: a cada geração, o número de heterozigotos sempre cai pela metade. Sempre vai cair pela metade. Se eu tinha 100 indivíduos antes de heterozigoto, na próxima geração ele vai ser 50. Se eu tinha 50 indivíduos de heterozigoto, na próxima geração ele vai ser 25. Se eu tenho 25% de indivíduos heterozigotos, na próxima geração ele vai ser quanto? 12,5%. Ou seja, os heterozigotos, quando eles começam a casalar entre si e não acasalam com outros demais, eles começam a diminuir a própria população deles. Por quê? Porque ele vai gerando indivíduos puros. E à medida que ele vai gerando os indivíduos puros, ele vai reduzindo a sua população. Tá certo? Tá entendido agora mais ou menos como é que funciona? Ah, não, agora eu entendi. O senhor fez a. Sempre ficou Aí entendido. o que acontece? Só para acabar de concluir, na G6 ele fez isso. Ele fez, né? A G3, aí depois ele fez a G4. Quando ele fez a G4, o que aconteceu? Metade de 12,5 na G4 vai ser quanto? 6,25. Né? Então ele vai pegar 6,25, vai ser a grande e pequena, e os outros 6,25 vão dividir, né? Em 3,0 do 125, a grande, 3,0125, a pequena. Isso na G4. Na G5, na G4 era 6,25. O número de heterozigotos vai cair para 3,025. 125, né? 3,0125. Isso na G5. E na G6, o número de heterozigotos vai cair de 3,0125 para 1,56. Tem mais números aí, tá? Eu só arredondei, tá certo? Então, toda vez que você fizer acasalamento entre indivíduos heterozigotos, só entre eles, eles vão reduzindo aos poucos a população deles, tá certo? Na população normal, isso não acontece. Por quê? Porque os indivíduos heterozigotos, eles não sabem que são heterozigotos e eles acabam casalando com homozigotos, né, dominantes, com homozigotos, né, vamos dar um exemplo aí mesmo do nanismo. Não vamos ser preconceituosos, né, vamos tomar cuidado com o que a gente vai falar, mas presta atenção. Qual é a chance, se eu sou anão, qual a chance de eu arrumar uma mulher normal para querer casar comigo? É bem menor do que, né, se eu fosse normal, não é? Embora existem pessoas que prefiram anãos aí, né? Mas a chance é muito menor. Então, por isso que o nanismo é um tipo de anomalia que você quase não vai ver. Eu tenho heterozigotos na população? Tem heterozigotos. De vez em quando, né, encontra um outro heterozigoto na população aí e sai um indivíduo anão. Mas é muito mais difícil um indivíduo anão casar com uma mulher, por exemplo, normal. Ele acaba casando com um indivíduo anão também, né? E aí aquela população de indivíduos anãos é muito baixa. Por quê? Porque a gente acaba não tendo esses acasalamentos aí, os heterozigotos, eles acabam sendo um número muito pequeno também. E aí é uma população onde eu tenho indivíduos mais a grande, por isso que ela quase não aparece, tá? É muito normal isso acontecer, tá certo? E outras, não só essa, como o albinismo, por exemplo, né? A única doença que talvez a gente não tenha tipo de preferência é o daltonismo, que também é uma doença regulada por um gene só que não interfere na vida do indivíduo em relação à aparência física dele. O camarada, se ele for daltônico, ele vai ser normal em termos de aparência física, só tem um problema para enxergar de determinadas cores, mas ele é um indivíduo normal. Por isso que o daltonismo é uma coisa que tem muito comum na população. Nós temos altos níveis de daltonismo na população, mas de nanismo não tanto. Tá bom? Então, voltando aqui ao experimento de Mendel, ele fez isso aí, ele apurou, e aí ele fez isso com um monte de características, galera, um monte. Só que só 7 deu certo. Por quê? Depois a gente vai ver que só 7 tinham aquela história de dominância completa, tá certo? Ou seja, ou o indivíduo é de uma cor, ele é outra. Só 7 delas só possuíam 2 alelos, tá certo? Outras possuíam outros alelos, e aí deram errado. Aí Mendel foi muito esperto também. O que ele fez?
ele publicou só das que deu certo. As que deu errado, ele excluiu aquela parte lá e não publicou. Entre as características que ele estudou textura da semente, ou seja, a semente sendo lisa ou rugosa, a cor da semente, ou seja, a semente sendo amarela ou verde, a cor da flor, né? A semente, a planta tendo cor violeta ou branco. Todos desse lado aqui são os dominantes, tá? Todos desse lado aqui são os recessivos, tá certo? Então, violeta era dominante em relação à cor branca. Aí, a forma da vagem, que ela poderia ser entumecida ou inflada, e uma vagem constrita, que muita gente confunde, fala que é uma vagem enrugada, mas não é enrugada, não, tá certo? É que a vagem a baga, né? Vamos falar assim, a baga da ervilha, ela pode ser toda cheia, toda cheinha, igual a baga de uma vagem que a gente come aí, ou ela pode ser toda ondulada, de forma que eu consiga até saber aonde está aquela semente ali, onde a semente encontra na vagem, tá certo? Isso é constrito, tá? Aí a cor da vagem, que era amarela ou verde também, a posição da flor, as posições da flor, elas poderiam ser laterais ou terminais, né? Ou na ponta da planta, e a altura de planta, que ela poderia ser planta normal, que ele chamou de tall ou alto, e dwarf, que em inglês significa anão, né? O gene anão, tá? Que tinha nanismo, existe nanismo, né? Nas ervilhas. E aí, qual foi o primeiro experimento que ele fez? Ele pegou o primeiro. Isso aqui, galera, ó. Esse experimento é exatamente o experimento que Mendel fez, com exatamente os resultados. Isso foi extraído lá do artigo dele, tá bom? Então, esse artigo dele foi em 1893, se eu não estou enganado, tá? O artigo dele. Então, o que ele tinha? É, Tinha uma planta alta, né? Uma planta normal alta, e ele cruzou com uma planta anã, tá certo? Aqui tá short pequeno, mas é anão, né? Entende como do aqui que é anão. Então, ao cruzar isso, o que ele fez? Ele chamou esse camarada aqui de parentais. Parental, parents em inglês a gente sabe que é pais, né? Por isso que chamou de parental aqui, né? Geração parental, que era a geração de pais. Então, a gente representa por parental o P. Ao cruzar esses indivíduos, ele teve todos os indivíduos, 100% deles todos, né? Aqui, ó, alto, que significa que todos eles eram 100% altos, né? Ou 100% desses indivíduos tinham um tamanho normal, né? Essa geração aqui ele chamou de geração F1 ou filhos 1. E aí, para ele garantir que esses caras estavam casalando entre eles, ele fez uma autofecundação. Foi lá de novo cortar os estames lá, né, das anteras das flores e fazer a autofecundação em cada uma das flores lá. Quando ele fez isso, ele teve a segunda geração de filhos, que ele chamou então de F2 ou filhos 2, de que qual proporção? Bom, ele teve dos 787 indivíduos altos, tá certo? E 277 indivíduos anão, tá? Bom, isso aqui é um número muito interessante. Se você somar 787 mais os 277, você vai achar 1064, tá certo? O que ele fez então? Ele era matemático, lembra? Ele pegou esses 787 e dividiu por 1064 para ele achar qual era a proporção. O jeito mais fácil de você achar uma porcentagem é isso, né? Dividir os 787 por 1064, multiplica por 100, quanto? Você acha aqui 73,96%. A gente pode falar que isso aqui é aproximadamente 74%, né? Então, 74% dos indivíduos dele era o quê? Alto. E ele foi lá e pegou os outros 277, dividiu por 1064, multiplicou por 100, e descobriu que 26% dos indivíduos dele, aproximadamente, eram anão. Ora, 74 para 26, você concorda comigo que é muito próximo de 75 para 25? 75 para 25 significa que 75 é 3 vezes maior que 25. Então, 74 é aproximadamente 3 vezes maior do que 26%, que ele chamou de 3 para 1. Ou seja, ele tinha 3 plantas altas
para cada uma planta anã. Está vendo a importância dele ter feito esse experimento com números gigantescos? Se ele tivesse feito esse experimento, por exemplo, só com 5 plantas, um exemplo, né? Se ele tivesse feito lá e o resultado dele aqui fosse só 5 plantas, aí nascesse 3 plantas altas e 2 plantas baixas, o que você ia concluir? Vixe, então a proporção é de 3 para 2. Por isso que ele faz muito grande, porque você evita o erro de amostragem. Quanto menor o número de indivíduos, quando você vai chegando mais próximo das primeiras unidades, 1, 2, 3, 4, 5, 10 ali, você aumenta a chance de erro amostral ter muito alto. Quando você aumenta o número de indivíduos para números gigantescos, 100, 200, 300 indivíduos, 1.000 que ele fazia aí, vocês vão ver que teve um experimento que ele fazia com 2.000, ele aumenta muito a chance de diminuir esse erro, né? Ou seja, desse erro acontecer. Então, na verdade, aumenta muito, não, né? Ele diminui bastante o erro, a chance do erro acontecer. Então, pessoal, essa era a importância. Quando vocês tiverem, voltarem às aulas, se vocês tiverem acesso a esse livrinho meu que está velho, estou até precisando de comprar um outro, e ele é barato, com R$ 50, eu estou com miséria, o meu está até soltando a página aqui, né? Lá existe uma página aqui, ó, que vocês não têm, né? Vocês não estão vendo o livro agora, mas quando vocês estiverem assistindo o videozinho, vocês vão ter acesso ao meu vídeo aqui, vocês vão ver. Mas existe uma página aqui, que é a página 43 e 44, que tem esse experimento com cada uma das características que ele fez. Só para vocês terem ideia, olha só, para semente lisa e enrugada, ele usou quase 7.000 plantas, né? Para amarelos também, aliás, semente amarela e semente verde, 8.000 plantas, tá certo? Então, os experimentos dele eram muito gigantescos. Aqui, se alguém quiser depois ter curiosidade, tem todos os resultados que ele encontrou, tá? Muito interessante isso. Então, pessoal, conclusões de Mendel, o que ele entendeu? Bom, na F1, a supressão do gene anão, né? Ou seja, quando eu tenho a F1, o gene anão ele não aparece, né? Na F2, ele volta a aparecer, mas de qual relação? Sempre a relação 3:1 aproximadamente, né? Terceira coisa que ele imaginou, as características dos organismos são determinadas por fatores. Ainda a gente não tinha falado de gene ainda. Aí ele chamou gene de fator. Então ele estava dizendo o seguinte, olha, característica dos indivíduos aí é determinada por alguns fatores, alguns genes. Eu não sei o que é isso ainda, né? Mas eu sei que esses genes ou esses fatores, eles sempre estão em pares, sempre 2 a 2. Um desses camaradas vem do meu pai e o outro vem da minha mãe, né? E esses caras estão lá nas nossas células, que chamou de célula somática. Célula somática é toda célula que não uma célula gamética, tá? Em 1909, depois que Mendel teve essas ideias aí, que esse pesquisador, esse Johansen aí, na verdade é Johansen, né? Ele deu o nome desses fatores aí de alelos, né? E gene. Esse camarada que foi falar em gene e alelo em 1909. Mendel já sabia disso, ó, lá em 1854, certo? Então, 50 anos, mais de 50 anos, quase 60 anos antes, ele já sabia. E ele sabia o seguinte, que os gametas possuem apenas um membro de cada um desses fatores aí, ou possuem pelo menos um fator desse. Ele já estava pensando o seguinte, ele já estava tendo ideia da meiose, que embora os indivíduos tivessem células somáticas, ou seja, sempre na célula somática você vai ter esse indivíduo sempre em 2, por isso somático de 2, soma, pois agora você vai entender porque a célula é chamada de somática, mas quando esse indivíduo ia formar um gameta, esse camarada não ia 2 mais não, era 1. A gente só foi entender como é que funcionava a mitose e a meiose, e só foi entender como funcionava o DNA em 1954, tá certo? 56, desculpa, lá com Watson e Crick, tá certo? Mendel descobriu isso tem 100 anos antes, por isso que o cara era foda pra caramba, desculpa a palavra, mas ele era muito inteligente, tá? E muita gente, às vezes, não dá tanta ideia para esse camarada, mas ele era muito saco. E aí ele fez a primeira lei dele, que era o seguinte, genes alélicos
que ele não chamou de alélico na época, ele falava de fatores, tá certo? Segregam-se, separam-se durante a formação dos gametas. Em consequência, cada gameta recebe um membro de cada par. O que ele está falando? Olha, na célula, você pode ter esses camaradas sempre em duplas, esses fatores em duplas. Mas quando eles vão formar gametas, esses caras separam. E eles separam, e essa separação é que eles vão ser usados, por exemplo, para formar os novos indivíduos. Tá certo? Pessoal, eu precisava falar da distribuição independente, mas a nossa aula já passou aqui de 1 hora de aula. Se eu for falar aqui, vai levar mais meia hora. Então, a gente vai parar por aqui, de repente a gente vai continuar na próxima aula, tá bom? Até aqui, galera. Alguma dúvida? Deixa eu parar minha apresentação aqui. Bom, até aqui, galera. Alguma dúvida? Alguém está com algum tipo de dúvida aí? Quando vocês ficam pensando aí, ou se vão falar, ou se vão me perguntar ou não, deixa eu ir fazendo a chamada aqui, que a gente ganha tempo, tá? Então, quando vocês vão pensando aí, vocês vão perguntar, se vai ficar calado. Deixa eu ir já adiantando a minha vida aqui. Pois são 18. São 5 aulas. Então, vamos lá. O Abner está por aí, não, né? O Abner, não. Amanda Rodrigues está aí? Deixa eu só fazer assim, galera. Quer ver? Fica mais fácil para mim. Eu consigo enxergar. Deixa eu ver aqui. Não. Aqui, ó. Então, vamos lá. Amanda tá por aí? Não, né? Amanda também não tá. Vai ganhar só uma falta, tá? Anderson tá aí? Não, né? Também uma falta. Brenda, Vanessa, também não. Érica Falcão, também não. Fernanda Alves Faria, eu vi ela aí. Então, tá aí. Flávio aqui, Roberto, eu vi você, Fernanda. Flávio não tá não, né? Uma falta. Guilherme também não estou vendo. João Vitor, também não estou vendo por aqui. Júlia Amaral, Júlia está vendo aí. Letícia Alves está por aí. Luiz Felipe. Aqui. Luiz Felipe Tô não aqui. vi. Tá aí, Tô aqui, Luiz o Felipe? Tá aí. Ô, Luiz, foi mal, desculpa. Nívia, tá aí também. Paulo Henrique. Eu tô aqui. Sim. Suziane, vi também. Tyler, não tá aqui não. Túlio, também não, né? Vitor Edson, tá aqui. E Vitor Hugo, tá aí também. Ótimo. Excelente, pessoal. Só deixa eu colocar aqui, hoje foi a genética mendeliana. Galera, alguma dúvida? Algo que vocês queiram me perguntar sobre a disciplina? Deixa eu perguntar, professor. Eu vi que o senhor que vai ter prova, né? Como vai funcionar essas provas aí do senhor? Boa pergunta, Paulo. As provas, elas acontecem sempre. Vocês estão vendo que no finalzinho de cada aula eu deixo um exercíciozinho, não é? Uhum. Então, as nossas provas sempre vão acontecer daquela forma, daquele exercício lá, tá? Então, eu vou dar um dia de prova, a gente vai marcar, vai ser, eu coloco lá em torno de 10 questões aproximadamente, são questões variadas aí nas provas, né? E eu deixo essa prova por 1 semana disponível para vocês fazerem prova, tá? Eu sempre coloco um tempo de prova de 4 horas, então quando você começar a fazer a prova, você tem 4 horas para terminar ela, e você pode repetir essa prova 2 vezes, ou seja, fui muito mal na minha prova. Nossa, primeira fiz, tirei 5. Aí eu te deixo fazer uma nova tentativa, só que a sua nota vai ser a média das duas Isso que eu provas. ia perguntar. E a média, né? Vamos supor que tirou 5. Aí você foi lá na próxima e tirou 9. Então, 5 mais 9, 14, você vai ficar com 7. Não é tão ruim, né? Porque você ia ficar com 5,
mas também não vai ser tão bom que você não vai ficar com 9, mas vai ficar com 7, já melhorou bastante, né? Muita gente se salvou nisso aí, tá? Muita gente que ia lá fazer a primeira, nossa, ia lá e ia muito mal. E aí fazia a segunda. Teve um caso, uma menina que fez uma prova, tirou 3 e depois ela tirou 9. 9, 10. 3 e 10. Aí ela ficou com a nota de 6,5. Ficou bem melhor do que 3, né? Tá certo? Uhum. Mais alguma dúvida, galera? Bom, se não tem dúvida, pessoal, Professor, mais uma dúvida aqui. então vamos lá, Luiz. E se eu tirar 7 na primeira e não quiser fazer a segunda? Eu tenho que fazer a segunda? Com 7, né, meu amigo? Ah, tá, beleza. Tá bom? Eu não vou tirar a média de 0, não. Só 7 mesmo. Beleza, Ah, beleza. tirei 9. Aí fica com 9. Entendeu? Entendi, valeu. Tá bom? Mesmo assim, teve um caso, o menino tirou 9, depois fez a prova, tirou 10, só para aumentar para 9,5. Ele usou as cartas dele, ele tinha direito, né? Pessoal, um abraço, beijo para vocês, tá certo? Bom resto de semana. Qualquer dúvida também, mesmo que não seja agora durante a aula, pergunte lá no chat, eu tenho o maior prazer de responder. Às vezes demora por causa de horário, mas eu respondo, tá bom? Fiquem com Deus, até mais. Falou.